4 dias depois de capturar Nicolás Maduro em solo venezuelano, a administração Trump fez uma declaração que chocou capitais europeias. Stephen Miller, chefe de gabinete adjunto da Casa Branca, afirmou em entrevista que a Groenlândia deve fazer parte dos Estados Unidos. Não seria interessante se não gostaríamos de comprar. Deve fazer parte. Linguagem imperativa. Linguagem que não deixa espaço para negociação. E a resposta da Dinamarca foi igualmente direta. Um ataque à Groenlândia significaria o fim da OTAN. Pela primeira vez em 77 anos de história, a aliança militar mais poderosa do mundo está sendo ameaçada não por adversários externos, mas por tensões entre seus próprios membros. E no centro dessa crise está uma ilha ártica de gelo e rocha que a maioria das pessoas mal consegue localizar em um mapa. Groenlândia, a maior ilha do mundo, excluindo a Austrália. 2 milhões de quilômetros quadrados, 80% cobertos por gelo. População de apenas 56 mil habitantes, a maioria inuit. Você provavelmente nunca pensou muito sobre ela. Mas nos últimos dias, ela se tornou o epicentro de uma crise geopolítica que pode redefinir a Aliança Ocidental e estabelecer precedentes perigosos para a ordem internacional. Porque isto não é sobre uma ilha remota. Nunca foi. É sobre recursos no valor de trilhões de dólares. É sobre controle do Ártico. É sobre se aliados históricos ainda podem confiar uns nos outros. E é sobre o que acontece quando a maior potência militar do planeta decide que quer algo que pertence a um aliado. Então vamos começar com as declarações, porque elas revelam uma mudança fundamental na postura americana. Em 2019, durante seu primeiro mandato, Trump mencionou a ideia de comprar a Groenlândia. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen chamou a proposta de absurda. Trump cancelou uma visita de Estado à Dinamarca em retaliação. A ideia pareceu morrer ali. Era vista como mais uma excentricidade de Trump, algo que seria esquecido. Mas não foi esquecido. E agora, em 2026, a linguagem mudou dramaticamente. Stephen Miller não falou em comprar. Ele disse, e estou citando suas palavras textuais, a Groenlândia deve fazer parte dos Estados Unidos. É uma questão de segurança nacional. É uma questão de posicionamento estratégico, e é inevitável que isso aconteça, seja por meios diplomáticos ou outros meios. Outros meios. Deixa essa frase afundar por um momento. 3 semanas depois de uma invasão militar da Venezuela, um alto funcionário da Casa Branca está falando publicamente sobre outros meios para adquirir território de um aliado da OTAN. Isso não é retórica vazia. Isso não é apenas postura negociadora. Isso é uma ameaça mal disfarçada. E a resposta dinamarquesa foi imediata e sem precedentes em sua dureza. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Ele afirmou, a Groenlândia é parte do reino da Dinamarca. Qualquer ameaça à integridade territorial da Groenlândia é uma ameaça à Dinamarca. E qualquer ataque militar à Groenlândia por qualquer nação, incluindo os Estados Unidos, representaria o fim da OTAN como a conhecemos. Não podemos estar em uma aliança militar com um país que ataca nosso território. O artigo 5 da OTAN, que garante defesa coletiva, se tornaria sem sentido. Vamos pausar aqui e analisar por que a Dinamarca usou palavras tão fortes. A Dinamarca não é Venezuela. É um membro fundador da OTAN desde 1949. É uma democracia estável, uma economia avançada, um aliado histórico dos Estados Unidos. Dinamarqueses lutaram ao lado de americanos no Afeganistão. Copenhague abriga instituições importantes da Aliança Ocidental. Essa não é uma relação adversarial. Essa é uma das parcerias mais sólidas do sistema transatlântico. E ainda assim, a Dinamarca está falando publicamente sobre o fim da OTAN. Por quê? Porque os europeus aprenderam algo crucial com a Venezuela. Eles viram como rapidamente os Estados Unidos podem passar de ameaças para a ação militar.
Eles viram como normas internacionais, soberania, leis, tudo isso pode ser ignorado quando Washington decide que quer algo. A captura de Maduro não foi apenas um evento isolado na América Latina. Foi um sinal para o mundo inteiro. Se os Estados Unidos podem invadir militarmente um país, capturar seu presidente e instalar um governo substituto, o que os impede de fazer algo similar em outro lugar? E se podem fazer isso com a Venezuela, por que não com a Groenlândia? Mas aqui está a diferença crucial que torna essa situação ainda mais explosiva. A Venezuela não estava coberta por nenhum tratado de defesa coletiva com os Estados Unidos. A Groenlândia está. O Tratado do Atlântico Norte, especificamente o artigo 5, estabelece que um ataque armado contra um ou mais membros na Europa ou América do Norte será considerado um ataque contra todos. E embora a Groenlândia seja geograficamente parte da América do Norte, ela é politicamente parte do Reino da Dinamarca, um membro europeu da OTAN. Então, tecnicamente, a Groenlândia está coberta pelo artigo 5. Aqui está o paradoxo absolutamente sem precedentes. Se os Estados Unidos atacarem militarmente a Groenlândia, estariam atacando o território coberto pela OTAN. O artigo 5 deveria ser acionado. Mas acionado contra quem? Contra os próprios Estados Unidos? A OTAN nunca enfrentou uma situação em que seu membro mais poderoso é o agressor contra território de outro membro. Não há precedente. Não há protocolo. Não há resposta clara. E é exatamente essa incerteza que está aterrorizando capitais europeias. Então vamos falar sobre por que a Groenlândia de repente se tornou tão importante para Washington. Porque não é sobre a ilha em si. É sobre três coisas: localização estratégica, recursos naturais e competição com a China. Vamos começar com a localização. A Groenlândia fica no Ártico, entre a América do Norte e a Europa, controlando rotas marítimas cada vez mais importantes. O Ártico está aquecendo 2 vezes mais rápido que o resto do planeta. O gelo marítimo está derretendo. E isso está abrindo novas rotas de navegação que podem economizar semanas de tempo de viagem entre Ásia e Europa, contornando o Canal de Suez ou o Canal do Panamá. A passagem do Noroeste, que passa ao norte do Canadá e perto da Groenlândia, estava congelada e intransitável por séculos. Agora, durante meses de verão, está abrindo. Isso tem implicações comerciais e militares massivas. Navios cargueiros, navios militares, submarinos, todos vão querer usar essas rotas. E quem controla a Groenlândia tem uma posição privilegiada para monitorar e potencialmente controlar esse tráfego. Para os Estados Unidos, isso é crucial, especialmente considerando a crescente presença naval chinesa e russa no Ártico. E aqui está o ponto sobre a China. Pequim se autodeclarou uma nação quase ártica em 2018, apesar de estar a milhares de quilômetros do Círculo Polar Ártico. A China está investindo pesadamente em quebra-gelos, em pesquisa polar, em infraestrutura ártica. Por quê? Porque o Ártico não é apenas sobre rotas marítimas, é sobre recursos. E aqui entramos no segundo fator, o que está embaixo do gelo da Groenlândia. A Groenlândia possui depósitos massivos de minerais raros, terras raras, elementos essenciais para a tecnologia moderna, desde smartphones até sistemas de armas avançadas. Atualmente, a China controla cerca de 90% da produção global de terras raras. Isso dá a Pequim uma alavancagem econômica e estratégica enorme. A Groenlândia tem um dos maiores depósitos inexplorados do mundo. Além disso, há potencial para petróleo e gás offshore, urânio, zinco, chumbo. O valor estimado desses recursos está na casa dos trilhões de dólares. Para os Estados Unidos, especialmente uma administração focada em competição estratégica com a China, garantir acesso a esses recursos não é apenas economicamente atraente, é estrategicamente imperativo. Não depender da China para materiais críticos. Não permitir que a China estabeleça presença dominante no Ártico. Essa é a lógica por trás do interesse renovado de Trump na Groenlândia.
Mas há também um terceiro fator, e esse é puramente militar. A base aérea de Thule, localizada no noroeste da Groenlândia, a cerca de 1.200 quilômetros do Polo Norte. Essa base tem sido operada pelos Estados Unidos desde 1951, sob um acordo com a Dinamarca. É uma das instalações militares mais estratégicas que os Estados Unidos têm. Abriga sistemas de alerta precoce de mísseis balísticos, radares de defesa antimíssil, estações de rastreamento de satélites. É crucial para a defesa do território continental americano contra ataques de mísseis vindos do norte. Mas aqui está a questão. A base opera sob acordo com a Dinamarca. A Dinamarca, tecnicamente, poderia cancelar esse acordo. Nunca faria isso em circunstâncias normais, mas se as relações se deteriorassem suficientemente, é teoricamente possível. Para os estrategistas em Washington, especialmente aqueles com mentalidade de desconfiança profunda até mesmo de aliados, a ideia de controlar diretamente a Groenlândia elimina essa vulnerabilidade. Se a Groenlândia é território americano, não há risco de perder acesso a Thule. Não há necessidade de negociar com a Dinamarca. Controle total. Então, do ponto de vista americano, há uma lógica estratégica clara. Localização privilegiada no Ártico. Recursos no valor de trilhões. Instalações militares críticas. Competição com China e Rússia. Faz sentido que Washington queira maior controle sobre a Groenlândia. Mas aqui está o problema fundamental. A Groenlândia não é território desabitado esperando para ser reivindicado. Ela tem população, tem governo e, mais importante, ela pertence legalmente à Dinamarca, um aliado soberano, e é aí que chegamos ao cerne da crise. Vamos falar sobre as reações europeias, porque elas têm sido notavelmente mais assertivas do que foram com a Venezuela. Quando os Estados Unidos invadiram a Venezuela e capturaram Maduro, a Europa emitiu declarações moderadas pedindo respeito ao direito internacional e contenção. Houve desconforto, mas nenhuma ameaça real de consequências. Com a Groenlândia, o tom é completamente diferente. Por quê? Porque desta vez é um deles. É território europeu. É um aliado. E se os Estados Unidos podem ameaçar a Dinamarca, podem ameaçar qualquer país europeu. A Alemanha, através de sua ministra das Relações Exteriores, emitiu uma declaração dizendo que fronteiras na Europa não podem ser mudadas por ameaças ou força, independentemente de quem as faça. Note a linguagem cuidadosa. Não nomeou os Estados Unidos diretamente, mas a mensagem era clara. A França foi mais direta. O presidente francês afirmou que a soberania dos membros da União Europeia e seus territórios associados não está aberta para discussão com ninguém, incluindo nossos aliados tradicionais. O Reino Unido, geralmente o aliado mais próximo dos Estados Unidos na Europa, também expressou preocupação. Um porta-voz do governo disse que o Reino Unido apoia firmemente a integridade territorial da Dinamarca e seus territórios. A OTAN é baseada em respeito mútuo e soberania. Até países que geralmente são mais silenciosos em questões de política externa, como os países nórdicos, emitiram declarações conjuntas de solidariedade com a Dinamarca. E a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, foi inequívoca. A presidente da comissão declarou: um ataque à Groenlândia seria um ataque à Europa. A União Europeia permanecerá unida em defesa de nossos membros e seus territórios. Isso é linguagem que geralmente reservamos para ameaças da Rússia ou China, não para declarações sobre os Estados Unidos. O fato de estar sendo usado agora mostra o quão seriamente a Europa está levando isso. Mas aqui está a pergunta que todos estão fazendo nos bastidores. Essas declarações europeias são apenas postura ou a vontade real de agir? Porque uma coisa é emitir comunicados de imprensa condenando ações americanas. Outra coisa completamente diferente é impor consequências reais. O que a Europa faria se os Estados Unidos realmente atacassem a Groenlândia? Sanções econômicas contra os Estados Unidos? Expulsar os ICUA da OTAN? Resposta militar? Cada uma dessas opções tem problemas massivos.
sanções econômicas contra os Estados Unidos prejudicariam a Europa tanto quanto prejudicariam os Estados Unidos, se não mais. As economias estão profundamente integradas. Expulsar os Ilhabeiwa da OTAN destruiria a aliança, deixando a Europa vulnerável à Rússia. E resposta militar? Impensável. Nenhum país europeu quer guerra com os Estados Unidos. Então a Europa está em uma posição impossível. Precisa responder fortemente para manter credibilidade e princípio, mas tem poucas ferramentas reais de coerção contra Washington. E aqui está outro fator complicador. A Europa não é monolítica. Há divisões internas significativas sobre como lidar com isso. Países da Europa Ocidental, como Alemanha, França, Espanha, tendem a ver isso primariamente como uma questão de princípios e direito internacional. Eles estão indignados com a violação de normas. Mas países da Europa Oriental, especialmente os países bálticos e a Polônia, têm uma perspectiva diferente. Para eles, a maior ameaça existencial é a Rússia. Eles dependem da proteção militar americana contra Moscou. Então há uma relutância em antagonizar Washington demais, mesmo quando discordam de suas ações. Isso cria uma dinâmica onde a solidariedade europeia, embora declarada publicamente, é frágil nos bastidores. E Washington sabe disso. Trump e seus assessores entendem que a Europa está dividida, que tem dependências da América que a tornam vulnerável à pressão. Então há um cálculo em Washington de que a Europa vai protestar, vai reclamar, mas no final vai aceitar, porque não tem alternativa real. Mas esse cálculo pode estar errado, porque desta vez há um país específico, a Dinamarca, que está disposto a ir muito longe, e a declaração sobre o fim da OTAN não foi uma ameaça vazia. Vamos falar sobre o que realmente significaria o fim da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949, no início da Guerra Fria, como um pacto de defesa coletiva contra a União Soviética. O princípio central está no artigo 5 do tratado. Um ataque contra um é um ataque contra todos. Esse artigo foi invocado apenas uma vez na história, após os ataques de 11 de setembro de 2001, e foi invocado a pedido dos Estados Unidos. Aliados europeus responderam, lutando no Afeganistão ao lado de tropas americanas por 2 décadas. A OTAN sobreviveu ao fim da Guerra Fria. Expandiu-se para o leste, incorporando antigos países do Pacto de Varsóvia. Sobreviveu a divisões sobre a Guerra do Iraque. Sobreviveu a anos de Trump no primeiro mandato questionando o valor da aliança. Mas ela pode não sobreviver a isso, porque se os Estados Unidos atacam militarmente território de um membro, a premissa fundamental da OTAN colapsa. Não pode existir uma aliança de defesa coletiva onde um membro é uma ameaça aos outros. Se a Dinamarca realmente deixasse a OTAN em resposta a ações americanas, outros poderiam seguir. A Noruega, que compartilha preocupações semelhantes sobre o Ártico. A Islândia, pequena nação insular que também está geograficamente no Atlântico Norte e depende da OTAN, mas tem laços próximos com países nórdicos. E se esses países saem, o que acontece com a coesão do resto da aliança? Polônia e países bálticos provavelmente permaneceriam, desesperados por proteção americana contra a Rússia. Mas Europa Ocidental, Alemanha, França, Espanha, Itália, eles podem decidir que precisam de um arranjo de segurança europeu independente. E isso não é especulação sem base. Líderes europeus têm falado há anos sobre autonomia estratégica, sobre a Europa precisar ser capaz de se defender sem depender totalmente dos Estados Unidos. Essa crise pode ser o catalisador que finalmente faz isso acontecer. Uma Europa que investe massivamente em suas próprias capacidades militares, que desenvolve seu próprio guarda-chuva nuclear, que busca acordos de segurança que não incluem os Estados Unidos. Isso seria uma reconfiguração fundamental da ordem de segurança global que existiu por quase 8 décadas. E vamos ser claros sobre as implicações disso. Uma Europa militarmente independente seria muito mais cara para os europeus.
teria que desenvolver capacidades que atualmente dependem dos americanos. Mas também significaria que a Europa não estaria presa a aventuras militares americanas. Não teria que apoiar operações no Oriente Médio ou Ásia que não servem interesses europeus. Poderia desenvolver sua própria política externa mais independente. Para os Estados Unidos, isso seria uma perda de influência massiva. A OTAN tem sido uma das ferramentas principais através das quais Washington projeta poder globalmente. Agora vamos fazer uma comparação crucial, porque o precedente da Venezuela está influenciando fortemente como a Europa está vendo isso. Quando os Estados Unidos invadiram a Venezuela há 4 dias, capturaram Maduro e anunciaram que iriam dirigir o país, a Europa protestou, mas não agiu. Por quê? Porque a Venezuela não era um aliado. Não havia tratados de defesa coletiva. Não havia integração profunda. Era um país distante com um líder autoritário amplamente deslegitimado. Então, embora a violação de direito internacional fosse preocupante em princípio, não havia risco direto para a Europa. A Groenlândia é o oposto em todos os sentidos. É território de um aliado. Está geograficamente próximo à Europa. Está coberto por tratados dos quais a Europa é parte. E o povo groenlandês, embora pequeno em número, é majoritariamente inuit, não hispânico, alterando percepções sobre autodeterminação e direitos indígenas. Então a Europa sente que não pode deixar isso passar sem resposta forte. Mas aqui está o paradoxo. A invasão da Venezuela estabeleceu um precedente de que os Estados Unidos estão dispostos a usar força militar para alcançar objetivos geopolíticos, independentemente de direito internacional. Esse precedente torna as ameaças sobre a Groenlândia mais críveis. Em 2019, quando Trump primeiro mencionou comprar a Groenlândia, era fácil descartá-lo como fantasioso. Mas em 2026, após a Venezuela, ninguém está descartando nada. A Europa está aprendendo uma lição brutal. A aliança com os Estados Unidos não garante imunidade de ações americanas. Não garante que soberania será respeitada. Não garante que força não será usada. E isso está forçando uma reavaliação fundamental de como a Europa vê sua relação com Washington. Então, quais são os cenários possíveis daqui para frente? Vamos explorar 4. Do menos ao mais catastrófico. Cenário 1. Isso é primariamente blefe e negociação. Trump não tem intenção real de invadir militarmente a Groenlândia, mas ao criar essa crise, ele ganha alavancagem para negociar outros objetivos. Talvez queira que a Dinamarca conceda aos Estados Unidos direitos expandidos na base de Thule. Talvez queira acesso prioritário a recursos minerais groenlandeses. Talvez queira que a Dinamarca bloqueie investimentos chineses na Groenlândia mais agressivamente. Ao ameaçar o extremo, torna posições intermediárias parecerem razoáveis. Neste cenário, eventualmente haveria algum tipo de acordo. A Dinamarca concederia algo que Washington quer. Trump declararia vitória. A crise seria desescalada. A OTAN sobreviveria, embora danificada. Esse é o cenário mais otimista. Mas requer que Trump esteja realmente disposto a aceitar menos que anexação total, e requer que a Dinamarca esteja disposta a fazer concessões sob coerção. Ambos são incertos. Cenário 2. Pressão econômica e política crescente sobre a Dinamarca sem ação militar direta. Os Estados Unidos não invadem, mas impõem sanções econômicas, retiram cooperação em certas áreas, fazem a vida diplomática da Dinamarca difícil. Simultaneamente, Washington poderia tentar trabalhar diretamente com o governo autônomo groenlandês, contornando Copenhague, oferecendo investimentos massivos e desenvolvimento econômico se a Groenlândia declarasse independência da Dinamarca e buscasse associação com os Estados Unidos. Esse é um caminho mais sutil. Enfraquece a Dinamarca economicamente e politicamente até que ela não tenha escolha senão negociar, ou até que a própria Groenlândia decida que é melhor servida cortando laços com Copenhague. Esse cenário é plausível, mas levaria anos para se desenrolar, e requer que o governo groenlandês jogue junto,
o que não é garantido. A maioria dos groenlandeses valoriza sua identidade e autodeterminação, mas isso não significa automaticamente que querem ser americanos. Cenário 3. Ação militar limitada. Os Estados Unidos não invadem toda a Groenlândia, mas tomam controle de áreas específicas estrategicamente valiosas. Talvez expandam drasticamente a base de Thule sem permissão dinamarquesa. Talvez estabeleçam postos militares perto de depósitos minerais-chave. Talvez enviem navios e aeronaves militares para águas e espaço aéreo groenlandês de maneira que, tecnicamente, não seja uma invasão em larga escala, mas estabeleça presença dominante. A Dinamarca protestaria. Mas o que faria militarmente? As forças armadas dinamarquesas são pequenas. Não podem expulsar tropas americanas da Groenlândia. Precisariam de apoio de outros membros da OTAN. Mas quem viria em auxílio militar da Dinamarca contra os Estados Unidos? Alemanha? França? Improvável. Então a Dinamarca estaria em uma situação onde sua soberania está sendo violada, mas não tem meios militares de respondê-la. Isso forçaria a questão. A Dinamarca deixa a OTAN? E isso desencadearia a desintegração da aliança? Cenário 4. Invasão em larga escala semelhante à Venezuela. Operação militar massiva. Captura de pontos-chave em toda a Groenlândia. Declaração americana de que está assumindo o controle administrativo do território. Esse seria o cenário mais catastrófico. Resultaria quase certamente no colapso imediato da OTAN. Múltiplos países europeus provavelmente deixariam a aliança. Haveria sanções econômicas maciças impostas pelos europeus contra os Estados Unidos. A relação transatlântica seria destruída por uma geração. Haveria também repercussões globais enormes. China e Rússia usariam isso como justificativa para suas próprias ações revisionistas. Os Estados Unidos invadiram o território de um aliado, então por que não podemos recuperar territórios que historicamente são nossos? Taiwan, Ucrânia, países bálticos, todos se sentiriam muito menos seguros. A ordem internacional baseada em regras, já enfraquecida, entraria em colapso total. Esse cenário é o menos provável, mas depois da Venezuela, não pode ser completamente descartado. Então, qual cenário é mais provável? Honestamente, é impossível saber. Muito depende de cálculos internos em Washington que não são públicos. Muito depende de se Trump está realmente comprometido com isso ou se é tática negociadora. Muito depende de como a Europa responde nos próximos dias e semanas. Se a Europa permanece unida e impõe custos significativos por essa postura americana, Washington pode recuar. Se a Europa se mostra dividida e fraca, Washington pode se sentir encorajado a pressionar mais. Mas aqui está o que sabemos com certeza. Esta não é uma crise fabricada pela mídia. Esta não é exagero. Isto é real. Um alto funcionário da Casa Branca disse publicamente que a Groenlândia deve fazer parte dos Estados Unidos. A Dinamarca respondeu ameaçando o fim da OTAN. Outros países europeus expressaram solidariedade com a Dinamarca. A aliança transatlântica está sob tensão sem precedentes. E tudo isso está acontecendo apenas 4 dias após os Estados Unidos invadirem outro país e capturarem seu presidente. O padrão é inconfundível. A administração Trump está testando até onde pode ir. Está testando se pode usar força militar para redefinir fronteiras e controlar territórios. Testou isso com a Venezuela e funcionou, enfrentando condenação internacional, mas poucas consequências reais. Agora está testando isso com um aliado europeu. E a resposta da Europa a esse teste vai determinar não apenas o futuro da Groenlândia, mas o futuro de toda a ordem de segurança ocidental. Porque aqui está a verdade fundamental. Se os Estados Unidos podem ameaçar militarmente a Dinamarca e sair impune, então nenhum país pequeno ou médio está seguro. Alianças não significam nada. Tratados não significam nada. Soberania não significa nada. Tudo que importa é poder militar. E entramos em um mundo onde normas e leis são opcionais para aqueles fortes o suficiente para ignorá-las. Esse é o mundo que estava emergindo desde a invasão da Venezuela. A crise da Groenlândia está confirmando isso.
E para a Europa, isso força uma escolha existencial. Aceitar esse novo mundo e acomodar demandas americanas, preservando alguma forma de aliança, mas ao custo de princípios e soberania? Ou resistir, aceitar o fim da OTAN e os enormes custos que vêm com isso, mas manter dignidade e autonomia? Não há boa resposta. Ambas as opções têm consequências terríveis. Mas a escolha está sendo forçada agora. Nos próximos dias e semanas, observe atentamente as ações, não apenas as palavras. Observe se os Estados Unidos movem ativos militares adicionais para a região ártica. Observe se a Dinamarca busca apoio concreto de outros membros da OTAN, não apenas declarações verbais. Observe se a União Europeia discute sanções ou outras medidas punitivas. Observe se há reunião de emergência do Conselho do Atlântico Norte, o órgão decisório da OTAN. Essas ações dirão se isso é postura negociadora ou preparação para confronto real. E observe reações de China e Rússia, porque eles estão assistindo tudo isso muito atentamente. Se a OTAN colapsar, se a Europa e os Estados Unidos se separarem, isso cria oportunidades que Pequim e Moscou explorarão. Uma Europa sem proteção militar americana é muito mais vulnerável à pressão russa. Uma América focada em consolidar controle sobre Groenlândia tem menos atenção e recursos para o Indo-Pacífico, dando à China mais espaço de manobra em relação a Taiwan. As ramificações dessa crise vão muito além do Ártico. Então, o que está realmente em jogo aqui? Não é apenas uma ilha de gelo. É a questão de se o mundo ainda é governado por regras e instituições, ou se estamos retornando a uma era de pura competição de poder, onde os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem. É a questão de se aliados históricos ainda podem confiar uns nos outros, ou se cada país deve assumir que está sozinho. É a questão de se a aliança que manteve a paz na Europa por 77 anos pode sobreviver ao seu membro mais poderoso, se tornando sua maior ameaça. A crise da Groenlândia não é um evento isolado. É parte de um padrão. Venezuela 4 dias atrás, Groenlândia agora. O que vem depois? Panamá e o Canal? Territórios no Pacífico? Bases militares em países aliados transformadas em ocupações permanentes? Uma vez que o precedente está estabelecido de que força funciona e não tem consequências reais, é difícil parar a escalada. E é por isso que a Europa está reagindo tão fortemente desta vez, porque percebe que se não traça uma linha aqui, não há linha. Não há limite, não há proteção. Estamos testemunhando potencialmente o fim de uma era. A era do transatlantismo, da Aliança Ocidental, da OTAN como pilar central da segurança global. Essa era pode estar terminando não por pressão externa de adversários, mas por implosão interna causada por decisões em Washington. E o que vem depois é profundamente incerto. Talvez uma Europa mais unida e autônoma. Talvez uma Europa fragmentada e fraca. Talvez novos arranjos de segurança que não podemos prever agora. Mas uma coisa é clara. O mundo que emerge dessa crise será fundamentalmente diferente do mundo que existia antes dela. Então acompanhe essa história de perto, porque ela não é apenas sobre geografia ou recursos ou disputas territoriais. É sobre o tipo de ordem internacional que vamos ter nas próximas décadas. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as consequências do que acontecer a seguir com a Groenlândia.